Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus cioso. Castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Senhor, verstehende palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
Leitura da primeira epístola do apóstolo de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos daste que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. A pandemia está a obrigar-nos a repensar muitas coisas e põe em causa a nossa existência e todo o sistema de relações com os outros, com o trabalho, com a política, com a saúde e também com a nossa prática religiosa e de relação com Deus. O domingo era celebrado no templo, que chamamos de igreja, o lugar da reunião e da celebração da Eucaristia. Mas agora, para controlar os contágios, ficamos sujeitos a confinamentos que nos impedem o encontro e a participação presencial no lugar destinado ao culto. E é ocasião para perguntar: o edifício onde nos encontrávamos aos domingos e que agora não frequentamos com a mesma regularidade é ou não importante? Costuma dizer-se que só valorizamos realmente as coisas quando nos são tiradas ou nos impedem de as usar. Pode ser que se passe assim com a nossa reunião litúrgica dominical na igreja. Desde que os homens começaram a construir casas, também reservaram um espaço sagrado para o culto, e muitas das religiões são conhecidas precisamente pelos templos que construíram. Em Israel, cedo se pensou na construção de um templo nacional em Jerusalém. David quis construí-lo, mas foi o seu sucessor Salomão que concretizou aquele projeto de David. Antes, o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, estava numa tenda e depois passou a residir num edifício de pedras, um edifício estável. Uma vez construído o templo, transformou-se numa das grandes instituições da religião de Israel. Ao tempo de Jesus, era um lugar para onde todos convergiam nas grandes festas de peregrinação, na Páscoa, no Pentecostes, nos tabernáculos. Por este motivo, converteu-se também em lugar de negócio, porque era preciso comprar as vítimas para os sacrifícios e para as outras ofertas. O ambiente à volta do templo era de comércio e atividades económicas, também porque muita gente vinha de fora da cidade de Jerusalém e passava ali alguns dias. Como diz o Evangelho, Jesus subiu a Jerusalém por ocasião de uma destas festas, a maior de todas, a Páscoa, e defrontou-se com este espetáculo comercial. A sua atitude de pegar num chicote de cordas e começar a bater em tudo, derrubando as mesas, causa-nos alguma surpresa,
porque nos parece que Jesus usou de violência. O seu gesto, porém, é de zelo e não de fúria, na linha da denúncia que os profetas do Antigo Testamento também fizeram ao culto praticado no templo. Recordamos, sobretudo, o profeta Jeremias, que por 2 vezes condena os que pensavam que, por terem o templo de Jerusalém e ali se praticar o culto ao Deus de Israel, estavam a salvo de todas as desgraças. Jesus não ataca as pessoas, mas a estrutura e o modo como as pessoas entendiam o culto ali praticado. O que condena é o mercantilismo religioso, o negócio em proveito próprio sob a capa de benefícios religiosos. Condena-se igualmente o ritualismo vazio, que não compromete as pessoas nas suas responsabilidades sociais, e a ideia de um nacionalismo religioso muito próprio de alguns grupos ao tempo de Jesus e de outras épocas da história. A atitude de Jesus pode levar-nos a pensar que não precisamos de lugares de culto. Da mesma maneira que também se pode questionar a existência de leis, como as que ouvimos enunciar no chamado Decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, já que algumas parecem estar formuladas num tipo de linguagem ultrapassada. Ouvimos isso na primeira leitura do livro do Êxodo. Por exemplo, a questão da adoração de outros deuses ou dos ídolos parece supor uma sociedade religiosa que é ameaçada pelo politeísmo e que pode pôr em causa o reconhecimento do único Deus. Hoje, pode haver quem pense que o mandamento deveria ser formulado de outra maneira, porque as questões religiosas são diferentes. Mas não é esse o caminho e o sentido do mandamento. Hoje também existe o perigo de se deixar dominar por outros deuses e de prestar culto a ídolos, sobretudo ao bezerro de ouro, que dá pelo nome de dinheiro, economia e mercado. O Papa Francisco recorda-nos em vários documentos, desde a Evangelii Gaudium até a Fratelli Tutti, que esta idolatria é a causa da nossa situação de crise atual, porque na sua origem está uma crise antropológica, de negação da primazia do ser humano. Criámos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem objetivo, verdadeiramente humano. Assim diz no número 55 da Evangelii Gaudium. O ser humano fica reduzido apenas a uma das suas necessidades, o consumo. Ora, Jesus reage contra a mentira do culto a Deus, que põe o negócio em primeiro lugar, que faz da casa de Deus, o templo, um lugar de supremacia do económico, em vez de promover a justiça e a fraternidade entre todos, como deve ser a habitação de Deus, seja em que época da história for. Nem o templo, nem as leis nos podem desviar do que para Jesus é essencial: as pessoas. Nós, os cristãos, também temos templos e eles também são, de algum modo, a nossa marca, a nossa identidade. Mas o maior sinal e o mais decisivo é cada um de nós. Paulo, o apóstolo Paulo, dirá que o verdadeiro templo somos nós. E hoje também nos diz que Cristo morto e ressuscitado é o centro da nossa fé. Ouvimos isso na segunda leitura. Na medida em que a nossa conduta for orientada pela lei de Deus, seremos transformados em sinal de Deus. Se o templo de Jesus é o seu próprio corpo, isto significa que acima de tudo está a pessoa. Colocar a pessoa em primeiro lugar não é uma mera questão teórica, e a sua aplicação prática exige que olhemos para Cristo crucificado e mudemos a nossa mentalidade consumista, relativizando o poder do dinheiro, que se tem afirmado como Deus da economia sem objetivos verdadeiramente humanos e que se impõe
segundo esquemas ditatoriais. Precisamos de nos voltar para a sabedoria da cruz. O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que lugar ocupa a Igreja na minha vida? Na vida da minha família? Como me comprometo com ela? Jesus, ouvimos, é zeloso para com ela. Defende-a dos perigos que a podem desfigurar. Não condena os almas, as pessoas, mas sim um mercantilismo religioso ou ritualismo vazio. Qual é, pois, a minha relação com a Igreja? Partilha com a tua família. A Igreja e Deus são importantes? Ou é mais o dinheiro, o consumo e a economia sem objetivos verdadeiramente humanos que descartam a pessoa? Desafia-nos a catequese em família desta semana na proposta de caminho quaresmal ao silêncio e a reconstruir. Aproveita para visitar em família a casa onde habitualmente nos encontramos ao domingo. E aí, escuta os apelos de Deus. Faz da casa da Igreja um lugar importante para ti e para a tua casa.